agora, Senhor, use o teu servo para ministrar a sua palavra aos nossos corações. Dê sabedoria, unção e graça. Fala com todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Essa semana o pastor viajando pediu para eu estar trazendo a mensagem na quarta-feira e hoje, e ele pediu para a gente estar relacionando sempre o tema a respeito de Deus. E no estudo que a gente está fazendo com jovens, chamado Rota 66, a gente está tentando estudar um pouco os livros da Bíblia. Então a gente já estudou um pouco de Gênesis, ali viu como o Deus Criador, aquele que começou todas as coisas. Ali a gente vê a criação de Deus. O livro de Êxodo, a gente tem Deus como libertador, Deus presente na história do ser humano. E hoje eu vou tratar a respeito um pouco do livro de Levíticos, que fala a respeito de um tema que nós precisamos tratar a respeito de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Já está ali, eu ia fazer surpresa. O tema é santidade de Deus. A gente vai falar sobre a santidade de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 15, 16. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, diante da Tua palavra, Pai. Deus, a Tua palavra diz que passa os céus, passam a terra, passam, Jesus, as pessoas que estão sobre a terra, passam-se os pensamentos, se renovam a ciência, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre, Pai, porque a Tua palavra é a verdade, Jesus. Deus, nessa noite nós queremos e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, possa revelar a Tua santidade aos nossos corações, e ali, Jesus, o Senhor, trazer, ó Deus, a implicação da santidade de Deus para a nossa vida. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito possa hoje fazer tanto querer quanto efetuar, tanto agir quanto efetuar, porque é a Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Deus, os corações estão aqui, mas nós vemos que o Senhor é o Deus que pode dar um novo espírito, um novo coração, amolecer os corações, endurecer os corações e fazer o que o Senhor quer contra ou a favor da nossa vontade, ó Pai. Pai, por isso nessa noite eu te peço que o Teu Espírito possa ser exaltado, o nome do Senhor possa ser glorificado e que nós possamos receber a mensagem que vem do Senhor, ó Pai. Pai, é esta a minha oração, esteja presente aos nossos corações, clamando com gemidos inexprimíveis, mudando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Essa expressão do versículo 16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, é encontrada pelo menos 4 vezes no livro de Levíticos, livro que vem trazer ao povo de Israel, através de suas leis cerimoniais, leis de culto, através de suas leis criminais, suas leis civis, ordem para a sociedade, para que a sociedade pudesse viver diante de Deus. E dentro desse livro nós temos também algumas leis que falam a respeito da santidade de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés, ao se encontrar com Deus e no seu chamamento ali, nós vemos que Moisés pergunta a Deus: quando eu for falar com o faraó, quem eu digo que me enviou? Deus então se manifesta e diz apenas que o eu sou te enviou. Diz que apenas o Yahvé te enviou, que quer dizer, eu sou aquilo que eu quero ser, eu sou aquilo que eu serei.
Ao tentarmos então a definir Deus, ou dar nome para Deus, nós somos tentados também a colocar limites em Deus, como se nossas definições, ou aquilo que conhecemos e aquilo que sabemos a respeito de Deus, pudesse defini-lo, como se nessa tentativa de defini-lo, ele pudesse estar preso à nossa pequena caixa, aonde nós dizemos: Deus é um Deus santo, e porque Ele é Deus santo, Ele não pode fazer isso. Deus é um Deus justo, e porque é um Deus justo, Ele não pode fazer isso. Deus é um Deus gracioso, e porque Ele é um Deus gracioso, Ele não pode fazer isso. E muitas vezes, diante dos dilemas da vida, diante dos conflitos da vida, diante dos problemas diários, então nós começamos a questionar os atributos de Deus, como se Deus estivesse preso ao nosso questionamento, algo que nós precisamos entender a respeito dos atributos de Deus. É que Deus não está preso aos seus atributos, porque os seus próprios atributos, embora eles definam Deus, não conseguem prender Deus, porque Deus está acima de seus atributos. Então, alguns atributos de Deus são que Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é amor, Deus é santo, e assim vai. O que pode nos levar às vezes a termos a compreensão errada de Deus, porque tendemos a dicotomizar as características de Deus e enfatizar as que mais nos agradam. Nessa tentativa, o ser humano, ele é um ser humano que é dividido em partes, e você tenta conhecer o ser humano conhecendo as partes do ser humano. Então você divide o ser humano em consciência, divide o ser humano nos seus órgãos, e conhecendo então cada peculiaridade do ser humano, você tenta então chegar ao todo do ser humano. Porém, Deus não é divisível. Deus é o que Ele é. Os seus atributos não conseguem defini-lo. Quando nós falamos que Deus é um Deus santo, nós também falamos que Deus é um Deus imutável, que também Deus é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, e todos esses atributos em conjunto definem Deus. Ora, nós dizemos que Deus é santo, justo, amor, gracioso, imutável, mas quando dividimos então as características de Deus, podemos perder o todo. Hoje quero examinar um dos atributos de Deus, lembrando que nenhum de seus atributos pode limitar a Deus ou defini-lo como Ele é. Santidade talvez seja o atributo mais inerente e pertencente a Deus. Se nós pudéssemos talvez fazer um resumo ou definir Deus, talvez a palavra mais própria a respeito de Deus é que Deus é um ser santo. Deus é santo. Mas quando então eu digo que Deus é santo, o que eu quero dizer com isso? Será que eu quero dizer que Deus é um ser moral e Deus não peca? A palavra santidade, então, qual que é o significado dela no contexto do Antigo e do Novo Testamento? É isso que a gente vai estar estudando hoje e vendo quais são as implicações de nós, servos de Deus, filhos de Deus, servirmos a um Deus que é santo. Em falar de santidade, um assunto de muita importância, R.C. Sproul, um teólogo, faz um comentário interessante a respeito de Isaías capítulo 6. Vamos lembrar, Isaías capítulo 6 diz a respeito do chamado divino de Isaías. Isaías então, quando é chamado por Deus, ali a Bíblia diz que ele, ao ver a presença de Deus, ao ver a santidade de Deus, ele declara que Deus era um Deus santo, santo, santo. E R.C. Sproul diz que a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Não que Ele seja somente santo, ou santo, santo. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia nunca diz que Deus é amor, 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 ou misericórdia, 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 ou justiça, 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 ou ódio, ódio, ódio. Pelo contrário, a Bíblia sempre diz que Deus é santo, santo, santo. Quando falamos então do conceito de santidade, ou definimos a santidade,
nós temos apenas, nós gostamos de ter esse conceito de santidade como um conceito moralístico, como um conceito de certas regras, ou de certos costumes, ou de uma certa lista em que você deve seguir. E se você não consegue então seguir essa lista, você já não é mais uma pessoa santa. Mas ao definir Deus como santo, eu acho difícil você dizer que Deus é um Deus santo, porque Ele segue certo tipo de comportamento, porque Ele segue certos tipos de regras, porque Ele está colocado em um lugar onde Ele tem que fazer certas coisas, e se Ele não fazer, então Ele já não é mais um Deus moralmente santo, ou um Deus moralmente puro. A palavra no grego usada para santo é agios, no hebraico é kadosh, palavra que é usada mais de 830 vezes somente no Antigo Testamento. Embora essas palavras carreguem conotação de pureza e moralidade, não podem se prender somente a isso. Primeiramente, um Deus santo é um Deus distinto, um Deus peculiar, um Deus separado. Eu vou trazer aqui 3 de muitas interpretações a respeito da santidade de Deus. Depois que a gente está discutindo a respeito dessas interpretações, a respeito da santidade de Deus, nós vamos ver a nossa condição humana, e de acordo com essa condição humana, como nós deveremos reagir ou agir diante desse Deus. Então a primeira definição de santidade a respeito de Deus é que Deus é um Deus santo, um Deus distinto, um Deus peculiar, um Deus separado. Quando eu digo que Deus é separado, eu quero dizer que não existe outro Deus além dele, não existe ninguém igual a ele, porque Deus é um Deus santo. O que significa então santo? Significa que Deus não tem rivais, não existe competições, que Deus é transcendentemente separado e acima de qualquer coisa e de qualquer compreensão que possamos ter. A pergunta de Êxodo 15, versículo 11 diz: quem é como Deus entre os deuses? Ó Senhor, quem é como Tu, majestoso em santidade, maravilhoso em louvor e em milagre? Dizer que Deus é santo é dizer que Ele é Ele mesmo e que não segue nenhuma regra. Moisés, ao perguntar para Deus: quem digo que me enviou a Faraó? A resposta de Deus é simples: eu sou quem eu sou. Eu sou aquilo que quero ser. Eu sou aquilo que serei. Deus não pode ser colocado em nenhuma de nossas definições, pois Ele é muito maior do que elas. Ao dizer que Ele era Yahvé, Deus se manifesta como Deus que é incomparável, Deus inigualável e a qual ninguém pode se comparar. Vejamos os seguintes versículos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 diz que não há santo como o Senhor, porque não há outro Deus fora de ti. A rocha nenhuma existe fora de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 25 diz: a quem pois me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo de Israel. Oséias 11:9 diz: porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. A primeira definição que temos então a respeito da santidade de Deus é que Deus é um Deus peculiar e que decide trabalhar de maneira diferente. Santidade é ser diferente, santidade é ser pertencente, santidade é ser peculiar. A segunda definição que temos a respeito de santidade de Deus é a definição que mais conhecemos: Deus como um ser moralmente puro. Essa é a compreensão mais conhecida a respeito da santidade de Deus. Quando algo é santo, quero dizer que é puro, mas a ideia está apenas contida no conceito santidade, embora não abranja todo o conceito. Dizer que Deus é santo, é um Deus puro e um Deus moral, é apenas uma das características da santidade de Deus. Um Deus santo é um Deus sem pecado, não precisa,
Mas afinal, Deus não precisa ser moral, porque Ele está acima da moral. Deus é que fez as regras, ou seja, Ele não é pertencente às regras. Deus é que constrói a moral, ou seja, Ele não é pertencente à moral. Deus é que constrói o tempo, ou seja, Deus não está pertencente ao tempo. Então, é uma pergunta até um pouco nécia quando nós dizemos: quanto tempo será que Deus existe? Porque eternidade quer dizer que Deus sempre existiu, Deus não está contido no tempo. E quando nós dizemos que Deus é um Deus além da moral, eu quero dizer que Deus não está contido na moral. Santidade não é um adjetivo de Deus, pois não é uma qualidade de Deus, em sim a sua essência. Deus é santo porque Ele é santo, e não porque Ele segue certos tipos de morais. Isaías vê a santidade de Deus, e a primeira reação dele é reconhecer a sua iniquidade, ao dizer: ai de mim, que sou homem impuro, habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Rei. Logo após, um serafim desce e purifica com a brasa do altar a vida de Isaías. Somente aí esse profeta então pode falar com Deus. Aqui estamos falando de um profeta, alguém que representava a Deus diante do povo, que condenava o povo pelos seus pecados e pelas suas imoralidades diante de Deus. A realidade é que nós não podemos ter uma vida com Deus, ter uma vida no pecado. A Bíblia é clara ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém de uma boca não pode jorrar água doce e água salgada, ou há de servirmos a um Deus ou a outro Deus. Não podemos ver esse Deus santo sem sermos pessoas santas. Pessoas que viram a santidade de Deus, foram transformadas por tal santidade e reconheceram a sua pecaminosidade. Temos a exemplo Isaías, que vê Deus e reconhece a sua pecaminosidade. Temos a exemplo Moisés, que ao chegar perante Deus, ele vê a sua pequenez. Temos a exemplo Ezequiel, que ao ter visão a respeito de Deus, também vê a sua pecaminosidade. João, também no Apocalipse, ao se deparar com a santidade de Deus, reconhece a sua insignificância diante de Deus. Terceiro, dizer que Deus é um Deus santo é dizer que todos os atributos, aqueles outros que falamos, são pertencentes a Deus. Normalmente, quando aplicamos os atributos a Deus, esses mesmos são considerados características de Deus. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justo, tudo isso são características de Deus. Porém, quando aplicamos a palavra santo para descrever Deus, é dado todas essas ideias. Deus é um Deus santo no amor, porque Ele é diferente no amor. Deus é um Deus santo na sua justiça, porque Ele é peculiar na maneira de fazer justiça. Deus é um Deus santo em todos os seus atributos. Com isso, novamente enfatizo que santidade não é uma característica de Deus, e sim a essência de Deus. Este Deus santo, como lemos no começo do versículo, chama também o homem, eu e você, para sermos santos. Talvez a primeira pergunta que podemos fazer é a seguinte pergunta: como nós podemos ser santos como Deus é santo? A santidade de Deus é exibida no seu caráter, suas palavras, em suas obras e em seu serviço. Ao falar do homem e de sua relação com o pecado, nós vemos o que a Bíblia diz a respeito de nós mesmos. Marcos, capítulo 7, 21, 23 diz: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração do homem. João 8,34 diz: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado também é servo do seu próprio pecado. Tito 3,3 diz: porque também nós éramos em outros tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às nossas concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos uns aos outros.
Efésios 4:22 diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência no engano. Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros, mas despejai-vos do velho homem. 1 Pedro 4:3 diz: porque é bastante isso, que em outro tempo passado vocês fizeram as suas vontades, andando em dissolução, concupiscência, borrachice, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatrias. É essa a definição da Bíblia quando ela fala a respeito do ser humano, quando ela fala a respeito de mim e de você, de um coração perverso, de um coração sujo, de um coração imundo, distante de Deus. John Locke, filósofo e psicólogo, diz que o homem ao nascer é uma tábula rasa, ou seja, ele nasce em branco, que a cultura, o aprendizado e a sociedade molda esse indivíduo. Descartes era adepto da ideia de que existem algumas coisas no ser humano que são inatas, como a ideia da imagem de Deus, a ideia de Deus, a ideia do raciocínio, a ideia da matemática. Os reformadores da igreja tinham a ideia de que nós não somos uma tábula rasa, nós não nascemos em branco, somos sim moldados pela sociedade, pela cultura e pelo lugar que nascemos, mas não nascemos em branco. A Bíblia diz que nós nascemos como pecadores. O pecado então não é uma ação, e sim um estado natural do ser humano ao nascer. Ao reconhecermos Jesus como Salvador, existe então uma ação dupla. Primeiro, a ação de Deus. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus então, a nos escolher e ao nos amar, nós então, como resposta desse amor a Deus, reconhecemos Jesus como suficiente Salvador da nossa vida. Quando então reconhecemos a suficiência do sangue de Jesus para nos salvar, dizemos e somos feitos novas criaturas. Quando eu digo que nós somos feitos novas criaturas, não quero dar aqui a ideia de divisão, como se existisse duas pessoas dentro de você. Não é essa a ideia que quero passar, porque esta é uma ideia errônea que vem do helenismo, como se existisse um diabinho e um anjo aqui, e você agora é duas pessoas, ora você é santo, ora você é de Deus, como se existisse uma briga de duas pessoas dentro de você. Não, nós continuamos as mesmas pessoas, com os mesmos pecados, com as mesmas tendências, com os mesmos relacionamentos, com as mesmas rotinas. É apenas nos dado um novo elemento, se assim posso chamar. Ser uma nova criatura requer novas atitudes, mas nem sempre isso é fácil. Mudança sempre é difícil. Alguns ousam a dizer que o ser humano nunca muda. Afinal, pau que nasce torto nunca se endireita. Talvez seja verdade que com nossas forças e com nossas vontades nunca seremos capazes de mudar nada, pois esta é obra exclusiva do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que nos chama para sermos filhos de Deus, e uma nova vida então nos é dada. Com essa nova vida também nos é dada algumas bênçãos. Não quero aqui enfatizar bênçãos materiais, sim bênçãos espirituais. Quando aceitamos ou reconhecemos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós somos regenerados, justificados, adotados, redimidos, salvos, santificados, entre outras bênçãos. Ao dizer que somos santos, não quero dizer que somos pessoas apenas morais, pois se este fosse o caso, existiriam muitas pessoas que não conhecem a Jesus e que podem ser chamadas de santas. Mas essa não é a realidade bíblica. Ser santo é ser separado, é ser exclusivo, é ser pertencente a Deus. Vejamos o que algumas passagens nos diz. Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 a 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, qualquer espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para aqueles que são chamados santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, se importem com a ação de graças, porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, nenhum impuro, ganancioso, idólatra tem herança no reino de Deus, que é o céu. Vede, com grande amor tem concedido o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso, o amor que o mundo não conhece, porque não conhece a Jesus. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós também seremos. E qualquer nele que tem esperança purifica a si mesmo e é puro, mas qualquer que comete pecado também comete iniquidade, e este não é de Deus. E bem sabeis que Ele mesmo se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece no pecado, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Nós vemos então aqui a definição daquelas pessoas que são chamadas de santo na Bíblia. E o que nós temos que entender é que a santificação ela acontece em processos na Bíblia. Essa bênção então acontece em pelo menos 3 processos. O primeiro processo é o processo instantâneo. Ao aceitarmos Jesus, somos santificados e somos chamados de santo. É um processo instantâneo. Você, embora talvez ainda viva no pecado, e existe esse duelo com o pecado, Deus diz que você, por ser filho de Deus, é uma pessoa santa. O segundo tipo de santidade é uma santidade progressiva, aquela qual temos que manter no nosso dia a dia. E um terceiro tipo de santidade é aquela que teremos, como nós lemos no texto, apenas quando Jesus vir, aonde nós seremos santificados e seremos feitos à imagem de Deus. É importante lembrarmos mais uma vez que santidade não tem apenas a ver com questões morais, mas também com questões sociais e práticas do nosso dia a dia. É na maneira que vivemos, na maneira que agimos, na maneira que dialogamos com nossos dilemas diários, na maneira então que nós podemos dialogar com as nossas aflições, a maneira que nós enfrentamos o sofrimento, é na maneira que nós enfrentamos os nossos relacionamentos, é na maneira que nós pagamos o nosso irmão quando nós devemos, é na maneira que nós respeitamos ao nosso próprio, que nós então mostramos que nós somos pessoas santas. Porque santo, como nós lemos, é uma pessoa que é separada, é uma pessoa que é distinta, é uma pessoa que é pertencente a Deus. E como pessoa pertencente a Deus, vivamos como pessoas que são pertencentes a Deus. Não como pessoas que vestem máscaras e se adaptam ao seu ambiente, e quando estão na igreja glorificam a Deus, mas quando estão lá fora, a mesma pouco glorifica a Deus, fala a palavra torta. A Bíblia diz que você não é filho de Deus se você faz isso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ou nós então diremos que a Bíblia é mentirosa, ou nós somos mentirosos. E eu prefiro dizer que a mentira habita em nós do que na Bíblia. Qual então é a aplicação dessa santidade de Deus para nós como igreja? Primeiro, a santidade de Deus impõe uma aceitação de como nós somos.
Paulo vive essa realidade ao reconhecer que foi dado um espinho na carne. Paulo era um santo, mas ele reconhece que Deus tinha dado um espinho na carne para ele, para que ele não pudesse se exaltar, para que ele não pudesse se gloriar acima de outras pessoas, porque a salvação vem de graça, não como mérito humano, não para que nós se gloriássemos nas nossas obras, mas para que Deus pudesse ser glorificado através das nossas vidas. Paulo então tem esse espinho na carne, a qual ele diz que 3 vezes ele ora ao Senhor para tirar, mas Deus diz: a minha graça te basta. E eu coloquei esse espinho na sua carne para que você não pudesse se glorificar, se gloriar. É interessante, a gente não sabe por certo o que é espinho na carne. Alguns dizem que é um pecado que Paulo tinha, outros dizem que é o problema de vista que ele tinha. As interpretações são muitas, mas o fato é que Deus colocou o espinho na carne de Paulo para que ele não pudesse se glorificar. Ele diz em Filipenses capítulo 2: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar naquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. O texto de Romanos 7, capítulo 7, versículo 14 a 25, diz que Paulo tinha um conflito interior dentro de si, e o conflito era o pecado. Nesse texto ele diz: oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que quero não faço, aquilo que não quero, quando vi já fiz. É esse o dilema que nós vivemos no nosso dia a dia, lutando para conseguir viver essa nova natureza, essa nova vida que Cristo nos é dado. Mas a santidade não é um processo em que nós devemos seguir certas regras morais, mas que à luz do nosso caminho, nós então começamos com essa tentativa de mudança, como ser humano pecaminosos que somos. Ser santo é reconhecer que você é homem. Gosto de uma frase ou um parágrafo de Paulo Freire, um educador cristão, que diz: gosto de ser homem, gosto de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco e irrevogável o que sou ou o que serei, que testemunharei sempre gestos puros, ou que serei sempre justo, e que respeitarei o meu próximo, ou que não mentirei, escondendo o valor da inveja e daquilo que me enraivece. Gosto de ser homem, gosto de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada nem pré-estabelecida, e que o meu destino não é dado, mas é algo que precisa ser feita e cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente, porque a história em que me faço com os outros, de cuja feitura tomo parte desse tempo, é feito de possibilidades e não de determinismo. Daí temos então a problematização: gosto de ser gente, gosto de ser humano. Parafraseando um professor meu, Jonathan Menezes, ele diz: então o que quer dizer Deus quando diz que nós devemos ser santos? Em que sentido posso ser santo como Deus é? Diria que não na medida em que ambicionamos a santidade, pois ser santo não é apenas uma ambição, e sim uma vocação de Deus para mim e para você. Ninguém ambiciona a santidade. Quando sou santo, sou apenas diferente, e diferente apenas. E assim sou na medida em que me deixo levar pelo jeito divino de fazer as coisas diferentes, não como um extraterrestre ou um extra-humano. Santo é aquele que nos chamou para a santidade. Santidade não é um alvo humano, mas é o alvo de Deus para a humanidade. O que são chamados de santo nas Escrituras são não porque conquistaram, porque lutaram e fizeram das tripas ao coração para chegarem a tal grau, mas são santos porque foram atraídos pela graça de Deus e Deus os santificou. Ser santo não é um fardo ou um destino, nem um fardo. Portanto, a santidade deve ser ou aplicar em nossa vida dessa maneira. Primeiro, devemos aceitar como somos. Segundo, nós devemos saber que somos apenas uma parte e não somos igual a Deus. Este foi o pecado de Lúcifer.
Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, Deus não está chamando você para ser igual a Ele, porque você nunca vai ser igual a Deus. Você nunca vai ser moralmente santo igual a Deus. Você nunca vai ser diferente como Deus é diferente. Você nunca vai ser justo como Deus é justo. Mas Ele está falando, viva a vida nos seus prazeres, do jeito que ela tem, mas viva de uma maneira diferente, como se você fosse pertencente a Deus. Como se nas resoluções dos seus problemas diários, você não está seguindo certas regras que pré-determinam o que você tem que fazer, mas você está seguindo com naturalidade, porque santidade deve ser visto como naturalidade e não como algo imposto por Deus. A santidade de Deus mostra também que temos responsabilidade diante de Deus, que somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que somos. A santidade de Deus deve gerar temor, reverência e obediência. Os anjos, a Bíblia diz em Isaías 6, já estou terminando, Isaías 6 diz que os anjos, ou serafins, diante da presença de Deus, com 2 asas cobriam os seus olhos, os rostos, com 2 asas cobriam os pés. Isso mostra 2 coisas. Diante de Deus a gente tem que ter reverência. Até os anjos não conseguem olhar a presença de Deus. Até os anjos não conseguem contemplar a presença de Deus e a santidade de Deus. E nós, quando chegamos diante de Deus, chegamos de qualquer jeito. Segundo, nós, diante da santidade de Deus, devemos chegar com humildade no coração. Isso quer dizer tampar os pés. Por último, a santidade de Deus deve gerar uma vida também santa para mim e para você. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós devemos viver com inconformidades, não se conformando com esse mundo, mas se renovando com a transformação da nossa mente. Deus, nessa noite, chama eu e você para vivermos uma vida em santidade. Santidade não com sanidade, mas santidade sem sanidade, como diz Robson Cavalcante. Pois santidade com sanidade gera pessoas doentes e não pessoas santas. Regras apenas geram pessoas doentes. No Antigo Testamento ninguém conseguiu seguir regras, ninguém conseguiu viver pela lei. Em outras palavras, o anseio pela santidade sem o Evangelho não vira santidade, e sim uma patologia, uma doença de pessoas que buscam algo que nunca vão conseguir. Nessa noite, eu quero que você se coloque em pé e faça, diante dessa música que vai ser ministrada, uma reflexão consigo mesmo. Nós servimos a um Deus que é santo, inexorável, um Deus grande, um Deus tremendo. As palavras não conseguem definir o nosso Deus. Diante desse Deus santo, nós também temos responsabilidade de viver uma vida separada e uma vida diferente das pessoas que estão no mundo. Não uma vida regrada ou uma vida infeliz, mas uma vida com liberdade em Cristo Jesus. Porque onde o Espírito de Deus está, a Bíblia diz que ali existe liberdade. E hoje, nessa noite, Deus nos chama para ter liberdade, para servir a Deus com santidade. Teu Espírito possa Deus, nós te adoramos, ó Pai. Quero ser Deus, nós queremos ser pessoas novas nessa noite, Pai. Senhor. Queremos ser pessoas que vivam a nossa vida com santidade, Jesus, com temor, tremor e reverência diante do Senhor, ó Pai. Em tua presença. Queremos que a nossa vida seja apenas uma expressão, ó Deus Pai, da santidade que é gerada, Pai nosso. Queremos que a nossa vida seja apenas uma expressão, Jesus, Pai, daquilo que o Senhor nos chamou para ser sede santos, porque eu sou santo. Ou se existem pessoas aqui que não conseguem viver uma vida diferente daquilo que foi
foram chamados para ser, Pai. Mas que ao aceitar Jesus, tem vivido uma mesma vida a qual estava vivendo antes de aceitar Jesus, uma vida em pecado. Que ao sair da igreja, Jesus, não existe mais diferença, e as pessoas ao olhar para ele ou para ela, Jesus, já não mais vê a imagem de Deus na vida dele, Pai. Mas nessa noite o Senhor nos chama para viver uma vida em santidade. Nessa noite o Senhor nos chama para viver uma vida diferente, porque Deus é diferente, porque Deus é peculiar, porque Deus é grande. Deus amolece os corações que precisam ser amolecidos. Ó Deus Pai, coloca o Teu Espírito nos corações que precisam ser colocados. Faça a Tua vontade nessa noite, ó Pai. Deus não é, Deus, a altura da nossa voz, ó Deus, a nossa gesticulação que vai nos chegar diante do Senhor, mas é um coração quebrantado, um coração que vive, ó Deus Pai, com mãos limpas, um coração puro diante do Senhor, ó Pai. Deus, o que nós entregaremos ao Senhor no dia em que nós viemos diante da Tua face, diante da santidade, mãos limpas, mãos sujas, coração limpo, coração sujo, uma boca limpa, uma boca suja. Que tipo de frutos temos oferecidos diante do Senhor, ó Pai? Age, Jesus, no nosso coração nessa noite, Jesus, é essa. Declara, Jesus, declara que Jesus é santo, declara que Deus é santo. Essa noite, Pai, te agradecemos pelos louvores, te agradecemos por cada momento especial, pela coreografia das crianças, por cada pessoa que esteve aqui, Jesus, pelos visitantes que vieram nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi ministrada. Eu acredito que o Teu Espírito é aquele que semeia, aquele que faz crescer, Jesus. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor possa nos levar em paz, que o Senhor possa nos despedir dessa noite, ó Deus Pai, em paz. Nós despedimos do culto, mas não da Tua presença, porque nós não podemos viver sem a Tua presença. Ó Deus Pai, nós despedimos esse momento de comunhão, mas não da nossa vida com Deus, Pai. Pai, a nossa oração e a minha oração nessa noite é: guarda-nos, seja conosco e nos ajuda a viver uma vida em santidade, moralmente em santidade, socialmente em santidade, através da nossa vivência diária, Pai, diante de Deus e diante das pessoas, ó Pai. Essa é a minha oração na autoridade do nome de Jesus. Coloca a sua mão, possam de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Irmão, hoje às 10 horas o programa Reflexão do nosso irmão
Armando Cardamone, no canal 21. Amém? Assista ali uma palavra abençoada.